a igreja pelos 76 anos que Deus tem dado a essa igreja que, por muito tempo, grandes das decisões tomadas pela nossa igreja saíram daqui, né? Da liderança, da vida dessa igreja, e participar desse momento com os irmãos é um privilégio. Agradeço ao pastor Edivan por mais uma vez me dar o privilégio de poder aprender, né? Passar um tempinho conversando com ele e também cultuar com os irmãos. Foi uma luta, irmãos, para chegar aqui. O pastor Edivan é testemunha, minha esposa também. Foi tosse alérgica, foi madrugada no hospital. Eu disse, pastor Edivan, ou Deus vai me guardar, ou de alguma maneira Ele vai me usar sábado, mas eu chego aí. Quando os irmãos disseram assim seja, eu comecei a tossir de novo. A tosse alérgica quase voltou. Mas em nome de Jesus, irmãos, ela não vai voltar. Tá certo? A ideia dos 10 era brincadeira, tá bom? Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, João 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Você imagine comigo se você fosse morrer hoje. Vou piorar não, né? Vamos dizer que você fosse morrer daqui a alguns dias. Qual notícia ou qual assunto você teria que tratar antes de sua morte? Com quem você teria que conversar para deixar tudo certo? Quem quer morrer, diga amém. Olhe para cá, né? O pastor Edivan faz assim, né? Se você observar, o texto que nós lemos faz parte de uns discursos de Jesus sobre a sua despedida antes de ser crucificado. E ele está tratando do assunto essencial para os seus discípulos após a sua partida. Cumprimento da missão na essência. O Senhor está tratando com os discípulos como eles devem viver e de quem depender toda a sua vida. O que Jesus está tratando com os discípulos no capítulo 15 é o que nós chamaríamos do ápice do discurso de sua despedida. Jesus não está tratando de como será a festa durante os 40 dias que ele voltar depois de ter ressuscitado. Jesus não está tratando que o peixe precisa estar bem assado na praia. Ele não está tratando de uma questão temporária. Ele está falando da vida da igreja. Ele está falando do fruto da igreja. Ele está falando de quem a igreja deve depender e para quem a igreja deve viver. Ele está tratando daquilo que é essencial. Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é
o lavrador. Essa expressão, a videira verdadeira, você deve entender que no Velho Testamento havia uma citação de uma outra videira que representava Israel, mas que por muitas vezes é citada como uma videira, mas como uma videira que não era eficaz em algumas situações. O texto de Salmos de número 80, versículo 8, 9, 13 e 15 diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Está falando de Israel. Preparaste-lhe o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Depois ele diz: o javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. No Velho Testamento, Israel é essa videira que não alcança a plenitude do que deveria ser uma videira. Cristo é que alcança essa plenitude. Cristo é a videira verdadeira. Cristo é a fonte de vida inesgotável. E Ele não é a videira verdadeira simplesmente por uma questão de palavras. A verdadeira, vamos enfeitar a palavra na gramática. Não, Ele é verdadeiro porque Ele é o Cristo. Na carta aos Hebreus, o autor vai dizer que Ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Os irmãos estão trabalhando e vão seguir trabalhando este tema sobre frutificar. Nós não conseguimos frutificar se não estivermos nele. Nós sem ele não somos nada. Ramos secos, ramos que para nada servem, mas nele, a fonte, a videira verdadeira, nós damos frutos. É por isso que a igreja supera qualquer instituição. É por isso que a igreja permanece durante tantos anos. É por isso que a igreja começou aqui em Água Fria e hoje comemora 76 anos e continuará comemorando até o Senhor voltar, porque ela está ligada à videira. Ela não está solta dentro de Recife, ela não está isolada, ela não está abandonada. Você não está isolado no seu trabalho, você não está isolado na sua família, você está ligado à videira. Ainda que o desânimo venha muitas vezes, a videira te dará força, a videira te fará capaz, o próprio Cristo. Jesus vai dizer que, além dele ser a videira verdadeira, Deus é o lavrador. E eu achei interessante essa expressão, porque a gente pode chegar a pensar que o lavrador aqui seria aquele que vai simplesmente cuidar da videira. Mas aqui há uma questão na palavra, no original, que aponta muito mais para um trabalhador, mais ainda do que um trabalhador. É o dono que tem prazer em cuidar de sua plantação. Não é alguém que está fazendo porque tem uma responsabilidade. É alguém que é dono e tem prazer de estar com a videira. Sabe o que significa isso? Cristo é a videira verdadeira. É a fonte de vida nossa. E o Senhor é o lavrador, é aquele que cuida da videira, dos ramos, não por uma obrigação, ele tem prazer. Irmãos, o que se revela para nós não é uma espiritualidade vazia.
Cristo não morreu por nós para que festejássemos apenas porque sentamos no banco do templo. Deus tem prazer na igreja. Deus tem prazer em seu povo. Ele nos ama. E além de nos amar, Ele é o nosso dono. E é interessante que antes de Cristo tratar sobre a ação do lavrador, a ação de chegar e de, se não tiver fruto, cortar, ele trata sobre o cuidado do lavrador. Porque alguém pode chegar e dizer: pastor, eu estou olhando para a minha vida, eu não estou dando fruto, então eu vou ser cortado e agora acabou. O Senhor te ama. Ele não te trouxe aqui simplesmente para ouvir algo que você fosse pensar que vai acabar tudo. Não, Ele ama tocar em tua alma, tocar em teu espírito e te fazer lembrar que se você quiser, Ele pode te limpar, Ele pode te purificar e você dá mais fruto ainda. 76 anos, você tem que trabalhar com base nos 77. É como se os 76 concluiu. 77. Como é que nós vamos trabalhar? E a mensagem é tempo de frutificar. Com a consciência de que o Senhor é a nossa fonte de vida. E essa situação, para mim, conforta o meu coração. Sabe por que me conforta? Porque eu tremeria todo, feito vara de bambu, se eu fosse a fonte de vida. Eu tremeria se a liderança da igreja fosse a fonte de vida. Porque nós sabemos como somos. Cristo sabe como somos. Somos ramos. E o texto vai dizer que sem Ele, nada podemos fazer. Mas a certeza de que Ele é a videira traz descanso. Eu estou nele. Ele me limpou. A sua palavra está em mim. Eu frutificarei. Não é uma questão de se amanhã, se eu vou, ou talvez eu não aconteça. Não, eu estou nele. Vai acontecer. Não é uma questão se daqui a um ano, se Jesus não tiver voltado, nós estaremos aqui. Não, nós estaremos sim. Estaremos com mais frutos ainda, porque estamos nele. E ele é a fonte de nossa vida. O texto continua. Jesus dizendo no verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu me lembro aqui, ao meditar, enquanto meditava nesse texto, meu coração se encheu de temor. Eu comecei a me avaliar um pouco, quando eu me lembrei que Ele observa se está dando fruto. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Ele observa. Ele faz como se fosse uma vistoria, né? Deixa eu ver. E sabe por que eu tremi? Porque nós temos a tendência com a nossa vida religiosa de vivermos no automático. De irmos para o culto porque nos acostumamos com o horário, nos acostumamos com o ambiente, nos acostumamos, me permita, com o ar condicionado. Estava quente demais hoje. Então você se acostuma com o ambiente. Nós nos acostumamos. E todas as vezes que entramos no automático, nós esquecemos que vai chegar uma hora que o Senhor nos pedirá conta. Eu tremi porque sei que todas as vezes se caminharmos num automático, a uma rua
com uma parede no final que é o próprio Deus nos esperando. Não é simplesmente uma questão de retórica, irmãos. Cristo está deixando claro: vocês estão ligados e eu estou observando vocês. Ele não é apenas o dono que limpa, que purifica, ele nos analisa, nos observa, sonda os nossos corações. De forma que, embora que a vida religiosa nos faça pensar que, por exemplo, em um culto de oração, todos nós aqui vamos dobrar os joelhos 40 minutos, e quem olha daqui vai ver toda a igreja de joelho, que bênção! Mas o Senhor não quer apenas que os teus joelhos estejam dobrados, mas que tua mente também se dobre diante dele. E esse processo de dobrar a mente, muitas vezes, vai nos fazer como Davi, não como pular de alegria, mas muitas vezes como Salmo 51, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim e dizer: cria em mim um coração novo e renova em mim um espírito inabalável, diante da consciência de que o Senhor é a fonte de vida, que me sustenta, que me alimenta, que o Senhor é o meu dono, que cuida de mim, que zela por mim, que está observando. Não me perca de vista, não me deixe viver no automático. Esse texto nos leva a rasgarmos o coração, meus irmãos, a observarmos o nosso coração. Nós frutificaremos, mas nós temos que passar por essa análise. Ele está me vendo. E não é uma questão de moralismo, não é uma questão de vigiar e punir, irmãos. É o dono querendo que haja prestação de contas. E não tem idade para isso. Você é igreja, adolescente, jovem, todos nós. Ele sonda, e aquele que não dá fruto, ele corta. Mas aquele que deu fruto, aí diz: pronto, cumpri a tabela. Fiz minha parte, Senhor. Agora me deixe só aqui pegando vento. É assim, irmãos? Pastor, trabalhei já desses 76 anos, 10 anos, viu? Me deixa agora na relva aqui só. É assim? Não. O texto vai dizer que ele limpa para que produza mais fruto ainda. Meus irmãos, se formos observar isso, é muito interessante. Porque Cristo é a videira verdadeira, fonte inesgotável de vida da igreja. E nós não temos limites de frutos. O tanto quanto produzimos de fruto, tanto quanto mais produziremos todas as vezes que Ele nos limpar e nos fazer eficazes para um novo tempo. Como poderemos fazer mais sendo apenas ramos ligados à videira, que é inesgotável? A capacidade de alcance da igreja está totalmente ligada à sua força, que é o próprio Cristo. É o que Paulo ele vai tratar na sua carta de despedida, quando ele vai dizer assim: na minha defesa ninguém se apresentou, ninguém esteve ao meu lado, mas o Senhor me revestiu de força. É o entendimento de que Cristo nos dará força estando nele firmado. A igreja não passará por dificuldade? Claro que passará. Quantas dificuldades não vieram nos 76 anos? Piores dificuldades vêm e virão. É natural. Você não tem que se assustar. Você está em Cristo. Saber que eu estou em Cristo me traz descanso e conforto. E saber que o Senhor é o lavrador, porque eu sei que eu vou ser cuidado e eu vou ter força. Eu só tenho que permanecer nele.
Porque vai ter cuidado e vai ter força, vai ter alegria, vai ter vigor, vai ter graça, porque nós estamos nele. Quantas vezes, irmãos, no exercício do cumprimento da fé, da vocação, não somos muitas vezes desanimados, cabisbaixos nas situações? Quantos de nós já não chegou a sozinho sentir as suas tristezas? Quantos de nós já não choramos em meio a essas tristezas? Mas quantos de nós não jubilamos depois de sermos confortados pelo Senhor? Porque estando nele, Ele nos dá força para continuarmos. Não se preocupe com as dores. Vou usar na linguagem, já que falamos de videira, não se preocupe com a seca que pode vir. Não se preocupe com a pouca chuva. Não se preocupe com isso. Você está ligado à videira. Ele limpou você e você vai frutificar. Podem dizer, a igreja não vai crescer mais, a igreja vai se acabar. Nós estamos ligados à videira, não vai se acabar, haverá frutos e mais frutos. Versículo 3 me chamou a atenção, porque se no versículo 2 aponta para a ação de Deus sondar e observar aqueles que estão dando fruto e aqueles que não estão, Jesus se dirige diretamente aos discípulos. Ele diz a ele, vocês já estão limpos. Ou seja, vocês já estão no caminho certo. Agora vocês devem produzir frutos. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Vocês aprenderam, vocês ouviram. E aí, eu vou me atrever aqui a entrar em uma coisa que os irmãos têm trabalhado. O pastor Edivan tem falado muito sobre o ciclo do discipulado. Amadurecer, compreender e compartilhar. Você já ouviu, você passou pelo processo de amadurecimento, de compreensão. Os ramos estão estendidos para frutificar. E aonde ele alcançar, haverá frutos para a glória do Senhor. Ao mesmo tempo que dentro da igreja, outros estarão em processos de amadurecimento e compreensão, e os ramos continuarão se estendendo para cada lugar. Assim nós caminharemos para a glória do Senhor. Meus irmãos, quando nós vamos olhar para o processo de compreender, por muitas vezes somos levados a pensar que o que deve definir a nossa vida de fé é apenas o que sabemos. O que sabemos sobre Deus, o que sabemos sobre as Escrituras, mas toda a revelação do Senhor é nos dada para conhecermos o Senhor e prosseguirmos em conhecer a Ele. É nos dada para que, uma vez iluminado o nosso entendimento, vivamos para Ele. E o desejo dele é que vivamos dando fruto. Como devemos viver? E a expressão que o Senhor usa é: permaneçam na videira. Versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E permanecer aqui não é estar, simplesmente. Aqui é elo. É a relação máxima de dependência da videira e dos ramos, da vida orgânica dos ramos. Eles só podem dar fruto se
manterem ligados, se permanecer. Mas, ao mesmo tempo, essa expressão, ela também, na sua forma verbal, quando observada, ela aponta para habitação. É como se Jesus estivesse dizendo: habitem em mim. Ele como a videira. E Ele habitará em nós, com uma força que mantém os ramos frutíferos. Não, nós não damos frutos porque somos ramos floridos, porque somos ramos que estão estendidos simplesmente. Nós damos frutos porque Cristo habita em nós. Amém, meus irmãos? O versículo continua dizendo: como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu queria que você observasse o versículo 5. Jesus repete: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Lendo assim, parece que não tem diferença, mas tem uma diferença. Até então, ele chamava para dar fruto. Mas no versículo 5 ele vai dizer: esse dá muito fruto. Não é simplesmente dar fruto. Cristo nos chama para dar muito fruto. Não há limites para as ações da igreja. Não há limites para a igreja alcançar. Os irmãos não vão alcançar apenas a região norte de Recife, vai alcançar muitas outras regiões também, porque o Senhor quer que dê frutos. Nós não podemos limitar as ações do Senhor. Estando ligado nele, deixe que a videira dê vida e comece a estender os ramos. A função dos ramos será só frutificar. Amém, meus irmãos? Só que alguém pode dizer assim: pastor, o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe o que eu já suportei. Falar de frutos é fácil. Veja as feridas que estão em mim. O Senhor é quem nos limpa. O Senhor é quem nos dá força. Ele quer que você frutifique. Ele vai cuidar de todo o restante. Ânimo, coragem. Não é só fruto, Deus te fará dar muito fruto. Você não pode fazer nada, mas Ele fará tudo para que você esteja eficaz para dar fruto. Olhando esse texto, olhando para esses versículos e essa mensagem de despedida do Senhor, prestes a Ele ser crucificado, aqui Ele lança como uma flecha a igreja. Essa videira se expandiu por toda parte. Alcançou Água Fria, alcançou o estado de Pernambuco e alcançará muitos outros lugares. Simplesmente porque é Cristo. E eu lhe convido hoje a lembrar-se que o Senhor está sondando o teu coração, vendo os teus frutos, mas disposto a te limpar para produzir mais fruto ainda. Disposto a fazer mais por você hoje, para que amanhã você produza muito mais para o Senhor. De forma que eu termino dizendo assim: eu preciso
ser resgatado pelo Senhor dia após dia. E eu queria pedir que o grupo de louvor se aproximasse, porque eu acho que se eu começar, a tosse vai. Eu vou começar e vocês aí me ajudam. Peça aí ajuda ao Senhor para, se eu sair do tom, você segura. Sol maior. Eu queria que você ficasse de pé. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Glória a Deus. Peça para que o Senhor te resgate, te limpe, te purifique, para que produza mais frutos ainda. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim Aleluia. Estou no meu jardim, Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho no início da fé primeiro o amor. Senhor te fez frutificar, mas Ele te fará muito mais. Aleluia. Desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro. Vem sobre mim, Nós só precisamos estar nele. sobre mim, É Ele que fará, é só Ele. Nós não precisaremos de outra fonte de força. É Ele sobre a igreja, é Ele conduzindo a igreja. Aleluia. te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume.
Feche seus olhos neste momento. Ó Deus, nós compreendemos que nós estamos ligados em Ti, Senhor. Nós compreendemos que Tu és o nosso dono e de Ti queremos desfrutar e em Ti queremos permanecer, de Ti queremos viver, desfrutar de Ti nesta vida inteira, Senhor. E pelo privilégio de estar em Ti, queremos frutificar para a Tua glória, frutificar para o Teu louvor. Nos leve, Senhor, como ramos para onde Tu quiseres, em qualquer lugar. Nos estende para frutificar. Ó Deus, estende os adolescentes, os jovens, os pequenos grupos. Ó Deus, estende os adultos, os idosos. Nos estende para frutificarmos como ramos ligados em Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe viver uma espiritualidade vazia. Não nos deixe viver uma espiritualidade no automático, mas nós queremos desfrutar de Ti, da fonte, da videira que é o Senhor, produzindo frutos para Ti, Senhor. E assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.